Eu quero orar antes de ministrar. Senhor, é um privilégio, uma honra poder compartilhar a Tua palavra. Esta palavra que nós cremos de todo o nosso coração, que é vida e que nos faz andar por caminhos certos. Ela é a luz para o nosso caminho e lâmpada para o nosso pé, nossos passos. Obrigado, Deus, porque eu sei que nessa noite o Senhor quer compartilhar com a Tua igreja. Eu peço que o Senhor me use como canal e usa cada irmão com uma mente aberta, um coração receptivo, para que eles tenham iluminação da Tua palavra e possam botar em prática, para que o corpo de Cristo seja edificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Parte 2 hoje. Eu vou só mencionar rapidamente, na nossa introdução domingo passado, eu falei que algumas pessoas veem a igreja como uma instituição, uma associação, ou um lugar onde podemos receber uma oração, podemos dar contribuições, e quando precisamos também recebemos. A igreja tem esse papel de receber e distribuir e ajudar. Alguns até acham que a igreja é um pronto-socorro espiritual, e eu quero que você saiba que não é. Outros acham, não, a igreja é uma associação para abençoar os mais necessitados. Eu quero que você saiba também que não é. Ela faz tudo isso, ela traz socorro espiritual, ela ajuda os necessitados, mas isso não é a igreja. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Se fosse apenas um pronto-socorro espiritual, as pessoas que se julgam que não estão mal espiritual não iam desprezar a igreja. Eu não preciso da igreja. Se fosse apenas uma associação para ajudar os pobres, então quem é mais abastado diz, eu não preciso da igreja. Mas é o contrário, todos nós, todos precisamos estar ligados na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo vivo de Cristo aqui na terra, fazendo a sua obra, e é através da igreja que ele vai cumprir o seu propósito. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Só que quando ele subiu para o céu, a igreja era composta de poucas pessoas. Ele deixou nas mãos de 12, e logo a seguir já tinha ali uns 120, depois uns 500, e depois uns 3.000, e hoje são 2,5 bilhões de pessoas no mundo, que fazem parte da igreja, que representa o corpo de Cristo na terra. Então vamos olhar isso com muito carinho, para ver o privilégio que é ser cristão, ser membro do corpo de Cristo, amém? Então, eu notei alguns pontos aqui, que eu vou passar rapidamente. Os membros do corpo de Cristo são a sua representação física no mundo. A igreja é que faz com que as ações de Deus na terra sejam identificadas. Como é que se alcança o coração de alguém que não crê na Bíblia, que não conhece a Deus, senão através da ação da igreja? Quando você chega para uma pessoa e fala, olha, Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas, o Antigo Testamento, tudo falam de Deus, é um livro aberto para a nossa vida. As pessoas vão dizer, eu não acredito nisso, papel cabe tudo. Mas quando alguém chega e faz uma ação correspondente ao que Jesus viveu a vida fazendo aqui, essas pessoas param e dizem, espera aí, tem alguma coisa diferente aqui. Sabe, quando você faz uma ação de perdão, quando você faz um bem sem receber nada em troca, as pessoas vão dizer, eu quero ser como essa pessoa. O que pode tornar alguém assim? E aí você vai dizer, é só porque o Espírito Santo habita em mim. Eu morri para Cristo, por pecado, melhor dizendo, e estou vivo para Cristo agora. O meu papel é fazer a vontade de Deus. Eu sou a representação de Deus na terra. As pessoas mesmo vão dizer, esse é cristão de verdade. Esse é cristão, porque as ações dele mudam a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Então, os membros do corpo de Cristo compartilham um vínculo comum com todos os outros cristãos. Ou seja, existe uma conexão espiritual entre nós, por causa do mesmo Espírito que habita em mim, que habita no outro, que habita naquele outro, e cada um de vocês. Irmãos, é por isso que é possível que um ucraniano cristão, que talvez esteja fugindo da guerra, ao entrar num trem, se encontre com um russo, dentro do mesmo trem,
e de repente um deles vai dizer aleluia, que é uma linguagem universal que todas as línguas conhecem, e o outro vai dizer, meu Deus é meu irmão, e eles podem se abraçar e orar junto pelos dois países. Porque existe uma conexão, independente de raça, independente de ministério, se você é da Assembleia, da Quadrangular, da Triangular ou de qualquer uma outra, não importa, existe uma conexão. É por isso que você não deve criticar os seus irmãos, não deve aceitar a crítica dos irmãos. Nós devemos viver ajudando uns aos outros a se unirem mais e mais, porque nós somos um só nesse mundo, amém? Isso é o corpo de Cristo. É maravilhoso fazer parte do corpo de Cristo. Então, existe esse vínculo comum que independe do ministério que você pertence, independe da sua origem, da sua raça e assim por diante. Para que isso existe? Para que, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 diz, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Isso aqui, olha, é capítulo 12, versículo 25. Os versículos anteriores a esse, do mesmo capítulo, estão falando do corpo. Cada membro faz parte do corpo. Não importa qual é o membro, se você é a mão, ou a cabeça, ou o pé. A Bíblia mostra que todos nós somos membros uns dos outros. E embora sendo membro, não somos menos importantes, embora nós julgando que nós temos membros superiores, membros inferiores e alguns membros que são desonrosos, que a gente não anda mostrando por aí, mas todos são necessários no corpo, quando cada um faz a sua parte. Lembra que nós falamos domingo passado, nesse mesmo capítulo, com a justa cooperação de cada parte, produzimos o próprio crescimento, amém? Então, o versículo 12, que foi onde nós paramos no 11, na semana passada, e hoje nós estamos lendo, aliás, no 25, capítulo 12, versículo 25, que diz, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. É por isso que nós precisamos olhar à nossa volta. O cristianismo não pode ser isolado, não pode viver o cristianismo isoladamente. O corpo de Cristo é composto por cada membro. Se um membro é retirado do corpo, ele morre. Assim como uma mão que é decepada e se não for reenxertada, imediatamente ela vai apodrecer e morrer. Assim também é com o corpo de Cristo. Próximo ponto, os membros do corpo de Cristo são seguros em sua salvação. Irmãos, isso aqui me fascina. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, recebe Jesus como Senhor da sua vida, e você se torna o corpo de Cristo, você tem uma segurança dada pelo próprio Jesus, que mesmo quando você falha, se você se arrepende e clama a Deus por perdão, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que garantia você tem? Deus está dizendo, uma vez que eu faço uma aliança com você e você comigo, agora você está seguro, você tem vida eterna, e até se você falhar, eu estou aqui para te perdoar, se você clamar por socorro. Isso é muito maravilhoso. Olha o que diz a Bíblia aqui, em João capítulo 10, versículo 28 a 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ninguém pode tirar vocês da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, ninguém pode tirar você da minha mão. Ou seja, você tem uma garantia de uma salvação que não está condicionada se você é mais rico ou mais pobre, se você vai mais à igreja ou não, se você se envolve mais ou se envolve menos. A sua salvação e a minha salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz a Bíblia. Então todos nós temos a mesma salvação. E quando nós entramos no corpo de Cristo, nós temos essa garantia, nós podemos dormir em paz, deitar em paz e logo pegar no sono, porque nós temos uma certeza, se a gente acordar ou não acordar, nós estamos com o Senhor. Amém? É uma aliança inquebrável. A Bíblia diz que até quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Que maravilha!
Você não pertence a uma religião que, se você falhar, está fora. Você não está numa religião que você tem que seguir as regras direitinho, e ai de você que não consiga, que você vai sofrer dano. Não, você está seguindo Jesus, você faz parte do corpo de Cristo, e você pode se ajustar uns aos outros, e compartilhar uns com os outros a experiência. Pode se edificar uns aos outros, e mesmo que você tenha dificuldade, se você clamar a Deus, se você tiver um coração quebrantado e humilde diante de Deus, você tem garantido o perdão dos pecados, a purificação pelo sangue de Jesus. Ele fala isso: ninguém pode te arrebatar da minha mão. É por isso que ninguém pode culpar ninguém por se desviar da igreja, por deixar de ser crente. E, irmãos, vou falar uma coisa aqui, para mim é a decisão menos sábia que alguém pode tomar. Eu vou deixar de ser crente porque alguém lá na igreja me olhou com a cara feia, porque eu vi que lá na igreja tem umas pessoas que ainda fazem coisas erradas. Todos nós estamos numa caminhada dependendo da misericórdia e da graça de Deus. E quando nós convivemos, podemos ajudar um ao outro. Às vezes eu fico chateado com alguém e erro, mas eu posso contar com o perdão daquele. E eu posso também, quando errar, pedir perdão e ele vai me perdoar. Eu posso também ser perdoado e liberar perdão. Eu posso ajudar e ser ajudado. Quando a Bíblia fala dos dons espirituais e diz que Deus reparte a cada um conforme Ele quer, Ele pode dar o dom de profecia para aquele, para o Alexander, Ele pode dar o dom de palavra de conhecimento aqui para o nosso irmão aqui, para o outro, para aquele outro, e assim por diante. E Ele pode dar o dom de cura aqui para o João Picanço, e de repente eu sou pastor, mas não tenho o dom de cura, e daí? E Deus dá o dom para quem Ele quer, como Ele quer. E eu tenho o João que tem o dom de cura, então se eu ficar doente e precisar de cura, ele vai me servir com o dom que ele tem. Só que eu tenho um dom que ele também não tem, ele vai precisar de mim. Então Deus faz isso sabiamente com toda a igreja, para que ninguém se sinta mais importante. Nenhum da igreja tem todos os dons. O único que reunia todos os dons em si mesmo era Jesus, porque Ele é o autor dos dons. Mas para a igreja Ele distribuiu a cada um. Tem gente que tem dom só de ganhar dinheiro, e abençoar os projetos da igreja, e ajudar os missionários. Tem outro que tem dom de administrar, e ele também não sabe pregar nada, mas ele vai administrar a igreja, as finanças da igreja, tudo. Cada um tem o dom. Eu conversei com o engenheiro calculista, seu Noel, aquele irmão, Silvio. Eu vi pela primeira vez aquele homem, ontem, lá no nosso prédio. E ele estava lá explicando para a gente um estudo que ele fez sobre a nossa estrutura, a capacidade de cada coisa, e uma coisa linda, assim, minuciosa. E ele disse: eu perdi noites, não perdi, ele falou, eu passei noites inteiras fazendo isso aqui. Não dava nem sono, porque eu fiz assim com tanta vontade de acertar, de achar os detalhes. E eu falei: você sabia que esse é o seu propósito, que Deus te deu? Você tem um propósito nesse mundo. Deus deu para cada um propósito. Foi interessante que ele disse: isso aqui alguém me falou esses dias, que é o dom, o propósito de alguém. E é verdade, irmãos. Tem médicos que o propósito de Deus para ele era ser um médico. Por isso que faz diferença. Você tem uns médicos que você vai se consultar com eles, e você sai de lá edificado, que médico atencioso, que quis saber cada detalhe, que perguntou, que informou, e depois ainda deu seu número, olha, liga para mim se der certo, como é que ficou, ele quer um feedback, sabe? E tem outros que você vai falando, ele vai só escrevendo lá, e toma, nem quer falar com você. Isso é médico por dinheiro, infelizmente, tem muitos. Mas cada um de nós nasceu com um propósito para suprir a nossa geração. Um pedreiro, um bom pedreiro, ele tem o propósito de servir aqueles que não são pedreiros, fazer as nossas casas bonitas, fazer a nossa nova casa lá, amém? E assim por diante. E na igreja não é diferente. Todas as áreas da igreja, tudo que você imaginar, tem pessoas capacitadas, melhores do que nós, pastores, sabe? Imagina se repousasse sobre mim somente a responsabilidade de fazer o trabalho, de edificar a vida de cada um de vocês. Eu ia fazer uma agenda para até eu completar os 80 anos, ou 100 anos, não sei até quanto tempo, e
24 horas por dia, e talvez eu ia ter que reunir dezenas de vezes, porque tem alguns que levam um mês para a gente ir conversando, para poder começar a cair a ficha, outros são mais rápidos, outros são mais, e assim por diante. Eu não ia dar conta, não ia chegar a lugar nenhum, mas Deus é muito sábio e muito misericordioso, que Ele botou nas mãos de cada um de vocês. A Bíblia diz que vocês são uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vocês são os evangelistas da sua empresa, da sua universidade, do hospital onde você trabalha, do bairro onde você vive. São vocês, Deus deu para vocês esse dom. E eu tenho orgulho de pertencer a essa igreja, composta de pessoas tão capacitadas, que compreendem essas verdades. Maravilhosa. Eu não entendo quando uma pessoa quer se desligar da igreja só por algum probleminha. Alguém me olhou com a cara feia. Alguém falou uma coisa que eu não gostei. Irmãos, se desligar da igreja, eu não estou falando de mudar talvez para uma outra denominação, por alguma circunstância, em comum acordo, porque de repente eu sou mais útil lá, e esse pastor de lá está tão concordando com esse daqui, sem nenhuma confusão. Outros que vêm de viagem de outros estados, aqui tem muito isso, militares e policiais, e assim por diante, pessoas, funcionários públicos que são transferidos, e eles vêm e chegam aqui e vão congregar conosco. Quando eles mudam daqui, vão congregar em outra igreja, embora são poucos nesse último, segundo ponto, porque eles vão e começam a igreja onde eles chegam, porque eles estão tão preparados, para a glória de Deus. Mas eu estou falando de desviar, dizer eu não sou mais crente, não quero mais seguir a Cristo porque tem gente errada na igreja. Irmãos, sempre terá gente errada na igreja. Sabe por quê? Porque eu e você somos errados. Eu e você somos humanos. E enquanto não chegar o dia da transformação, nós ainda vamos falhar. E cada vez está chegando novas pessoas com mais erros ainda. E existem vários níveis, não de categoria de pessoas, porque todos são iguais aqui. Não importa a sua raça, a sua cultura, a sua condição financeira, não importa o grau de conhecimento que você tem, todos somos iguais. Mas na experiência com Deus, tem os que têm 10 anos, já estão mais conhecedores de alguma coisa, outros têm menos, outros têm quase nada ainda, outros estão começando agora. E cada um se encarrega de aquela mensagem que eu aprendi, eu vou levar para o outro, e aí você vai edificando o corpo de Cristo. Aleluia. Outro ponto aqui, os membros do corpo de Cristo compartilham a herança de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 17 diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Herança, a lei da herança. A lei da herança. A Bíblia faz questão de enfatizar herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Significa que Deus deu para a igreja tudo aquilo que Ele deu para Cristo. Você sabia, nós lemos também semana passada, que Deus colocou tudo debaixo dos pés de Cristo, e para Ele ser o cabeça de todos, Ele o deu à igreja, Ele deu Cristo para a igreja, para ser o cabeça da igreja. Logo, todas as coisas estão debaixo dos pés da igreja. A igreja tem o poder de revolucionar esse mundo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, mas nós somos os membros do corpo que fazem as coisas acontecer aqui na terra, em nome de Deus. E essa herança diz que a herança é o seguinte: numa herança pode vir coisas boas e coisas que nós não gostamos. Por exemplo, uma herança aqui, que todos nós herdamos. Nós fomos filhos de Adão, e nós herdamos aquela maldição, o resultado do pecado de Adão. E para algumas pessoas isso parece injusto, quando não tem compreensão da verdade, porque a Bíblia diz assim: até os que não pecaram à semelhança de Adão, mesmo assim sofreram os danos e morreram espiritualmente. Então, para alguns poderia soar como injustiça, mas a Bíblia mostra que isso é um ato de amor, misericórdia e justiça de Deus, porque Deus abriu
fez uma lei, a lei da herança, que agora, da mesma forma que por ser descendente de Adão, nós herdamos a maldição, agora, por se tornar descendente de Deus, filho de Deus, nós podemos herdar de graça a purificação, a justificação. Satanás não vai poder chegar diante de Deus e dizer: olha aí, o Zé Rodrigues era todo errado, você salvou, você não é justo, viu? Você está passando a mão. Não, Deus vai dizer: por que ele era todo errado? Porque ele era filho de Adão. Só que ele se tornou agora filho de Deus. Ele trocou de filiação. Ele não é mais filho de Adão. Ele morreu para o pecado e ele ressuscitou com Cristo agora. E sabe, irmãos, tem uma coisa muito interessante nisso aqui. Ninguém escolhe o pai que vai ter. Ninguém escolhe em que família você vai nascer. Mas você escolhe com quem você vai casar, certo? Estão entendendo? Então, o que Adão era para nós? Adão e Eva, pai e mãe. O que Jesus é para nós? O nosso noivo. Deus é muito, muito inteligente. Ele é o nosso noivo. É por isso que todos que escolhem, por isso que não é todos do mundo, na situação que está, todos poderão, se escolherem Jesus como Senhor, como seu noivo, aí sim, passa a herdar a justificação dele, porque ao escolher ser noivo de Jesus, você se torna filho de Deus. Então você herda a pureza de Deus, porque Deus não tem pecado. Então a justificação passa a ser nossa. E Deus mostra isso claramente aqui na palavra dele, quando diz o seguinte, em Romanos capítulo 8, versículo 17. Se somos filhos, somos herdeiros. Vamos para o próximo versículo aqui. Em Colossenses no capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele diz: se vocês foram sepultados com Cristo, se vocês se identificaram com Cristo na sua morte, o que foi que Cristo fez ao morrer? Ele abriu mão dos seus desejos, ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Ele abriu mão do conforto dele, ele vivia no céu eternamente. Ele abriu mão das suas vontades e ele se entregou como sacrifício por nós e morreu por nós. Se nós morremos com Cristo, com ele também nós ressuscitaremos. Não existe ressurreição sem morte. E sabe, quando alguém entrega a vida para Jesus, ela está dizendo: eu estou decidindo que eu não vou mais participar das coisas que eu participava pelo meu bel prazer. Eu estou decidindo que não vou mais fazer minhas vontades. Em outras palavras, eu estou morrendo para as minhas vontades. E eu estou aceitando a vontade de Deus na minha vida. E quando a pessoa faz essa decisão aqui na frente, existe um intervalo entre a decisão e o batismo, que é um período de conscientização, onde cada um vai começar a entender essa decisão que eu fiz. Você não apenas se tornou membro de uma denominação, de uma instituição, você está dizendo com aquela decisão que você quer agora ser guiado por Deus. Você fez da sua vida uma decisão de entrega total. Você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, o Senhor que manda, você não vai mais fazer suas vontades. Então, é isso mesmo? Depois que você entende e diz: é isso mesmo. E deixa eu falar uma coisa: se você é crente e não foi batizado ainda, não está com plano de batizar, pode prejudicar o rebanho. Porque uma maçã estragada estraga as outras. Um defunto não enterrado fede, estraga o ambiente. Tem que ser sepultado. O sepultamento é o batismo. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Na verdade, ele não diz que nós fomos, ele diz: tendo sido, se nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Quando você vai para as águas do batismo, irmãos, é um momento muito importante, que você está dizendo para o mundo: olha, eu morri e agora vou ser enterrado. Não vão mais me ver nessa terra, vocês não vão mais me ver. E aí, quando você é mergulhado nas águas do batismo, a Bíblia diz que você está sendo sepultado com Cristo, e ao sair das águas você está ressuscitando com Ele para uma nova vida.
Aleluia, isso é maravilhoso. Aí você sai de lá agora imune à tentação. Não, as tentações ainda virão, enquanto estiver nesse corpo. Só que agora você tem poder de dizer não para o pecado, porque agora você é uma nova pessoa. Você agora ressuscitou com Cristo. Você agora pode vencer o pecado na sua vida. Amém, irmãos? Isso é muito maravilhoso. Isso é a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E eu quero voltar aqui nesse versículo de Romanos, ainda no 8,17, que nós falamos que se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. A herança de Cristo não consiste em apenas só você ter felicidade de ir para o céu um dia. Ela envolve sofrimento. O próprio Cristo sofreu na carne. Sabe, isso explica por que os nossos irmãos, lá nesses países perseguidos, eles estão torturados e continuam convertendo. Segundo as informações da Portas Abertas, existem 70 mil cristãos presos na Coreia do Norte, presos em condições precárias, em cadeia, não é cadeia limpinha assim, com faxina todo dia não, é em masmorras, com fezes, com rato, com barata, lá para morrer. 70 mil, só que tem outros milhares convertendo. A China é um dos países que mais oprime a igreja, mas tem milhões de crentes lá, a igreja. A Índia é terrível contra os cristãos, mas tem milhões de novos crentes, a igreja cresce demais. O mundo muçulmano mata quem se converte ao cristianismo, mas tem milhares e milhares de muçulmanos se convertendo ao cristianismo. Porque a igreja é o poder de Deus. Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aleluia. Aleluia, toda a glória seja dada a Ele. Você faz parte da instituição mais poderosa da terra. Ponha um sorriso nos seus lábios. Ande com a cabeça mais erguida. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe, irmãos, a igreja é a instituição mais poderosa. Nem governos nenhum pode acabar com a igreja. Se eles fecharem o prédio, a igreja continua do mesmo jeito. Porque a igreja somos nós, não é o prédio. Amém? Isso é maravilhoso. No começo aqui do jejum de 21 dias, nós passamos alguns vídeos. Acho que o do primeiro vídeo foi aquele vídeo quando os muçulmanos, o Estado Islâmico, estava conduzindo um grupo de cristãos para ser degolados. Quem lembra disso? Na praia, todo de laranja. Levaram eles com a faca no pescoço e ali eles diziam, vocês, se negarem Jesus, está liberado. Se não negar, vão morrer. E depois nós vamos morrer. Só quem já morreu pode dizer isso. Só quem já não tem mais nada a perder. Só quem já decidiu que não vale a pena viver nesse mundo, longe de Deus. Só quem sabe a importância de pertencer à igreja de Cristo é capaz de tomar uma decisão dessa. É por isso que eu e você temos que vigiar cada dia. A Bíblia diz, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e alcançar graça para a ocasião oportuna. Ou seja, chegando confiadamente, fala de você chegar diante de Deus sem remorsos, sem ser cabisbaixo, sem viver escravo do pecado mais. Ah, pastor, mas eu ainda peco. Eu também, mas eu chego diante de Deus todo dia e conserto diante de Deus. Deus, eu quero ser diferente. E quando você se achega a Deus, arrependido, cada dia reafirmando sua lealdade a Ele, Ele te renova e te dá graça. E aí quando você vai chegar diante de Deus, você chega com confiança. Uma pessoa que está vivendo vida dupla, vivendo um cristianismo fajuto, que tem duas vidas, dois tipos de comportamento, eles não têm intrepidez diante de Deus. Mas ninguém aqui precisa viver assim, porque mesmo que você não esteja vencendo algum pecado da sua vida, você pode todo dia apresentar ele diante de Deus e buscar a ajuda dos irmãos. Você vai vencer, porque Deus prometeu que você vai vencer. E aí você poderá chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus, para receber misericórdia e graça para a ocasião oportuna. Aleluia. Então, só para voltar àquele assunto, só para esclarecer agora para a gente
firmar isso na verdade, tudo que eu estou falando sobre herança, a gente fundamentar na palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 5, versículo 17 diz: se a morte reinou pela ofensa de um, Adão, e por meio de um só, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele diz: se o poder do pecado de um só homem foi capaz de fazer todo esse estrago que fez no mundo, com maldições, guerras e sofrimento, quanto mais a justiça de um só, o Filho de Deus, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor, podem reinar em vida, através de Cristo Jesus, que é o que nós temos, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Não é por nosso merecimento, é por tudo que Ele fez. A edificação do corpo de Cristo repousa sobre 2 ombros. Eu quero que você preste muita atenção nessa parte agora. Nós já estamos caminhando para o meio do fim, para o fim, do meio para o fim. A edificação da igreja. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. O mundo aqui opera no físico, no natural. Jesus é espírito, agora está no céu, embora ele tenha corpo físico, mas aqui na terra ele viveu um período de 3 anos e meio no corpo físico, depois subiu para o céu. E ele está agora em espírito, mas ele tem um corpo aqui na terra que é a igreja, amém? Então ele está edificando a igreja através desse corpo. E as responsabilidades dessa edificação repousam sobre 2 ombros. Primeiro, a edificação da igreja repousa sobre os ombros daqueles que ensinam a palavra de Deus. Por exemplo, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses ofícios que Deus deixou na igreja como homens que têm a responsabilidade de ajudar a igreja a compreender o propósito de Deus, ensinar, responder as perguntas para cada um, para que eles possam viver a vida cristã. Então, nós vamos trazer para cá, para a nossa realidade, quem agora está tendo a responsabilidade de fazer isso, em primeiro lugar aqui na igreja. Claro, não estou contando, Jesus é o principal, Ele está sobre nós. Mas aqui, humanamente falando, eu estou com essa prerrogativa de ter a responsabilidade de estudar a palavra, buscar em Deus a vontade dEle e ensinar para vocês, certo? Então, repousa sobre mim, em primeiro lugar, esse ponto. Essa responsabilidade. Em segundo lugar, essa responsabilidade repousa sobre a edificação do corpo de Cristo, repousa sobre cada membro da igreja. Cada membro do corpo de Cristo tem a sua responsabilidade. E nós vamos basear isso aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 11 a 13, que diz assim: Ele mesmo, Deus, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus escolheu pastores, evangelistas, profetas, mestres, com o fim, quando ele diz aqui, com vistas, ele está dizendo o que Deus tinha em mente quando ele fez isso. Quando ele escolheu pastores, profetas, evangelistas, mestres, o que ele tinha em mente? Ele tinha em mente a edificação do corpo de Cristo. Ele queria que esses homens e mulheres, pastores, profetas, evangelistas, mestres, tivessem ocupados com essa tarefa de treinar os santos, todos os membros da igreja, para que vocês, os membros da igreja, os membros do corpo de Cristo, possam edificar o corpo, possam desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E no versículo 13 diz, olha, até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Primeira coisa aqui, não até que todos cheguemos à perfeição. Nunca espere que você vai conhecer uma igreja perfeita aqui na terra, não tem.
porque ela é composta de seres humanos que ainda estão nesse planeta até o dia do arrebatamento ou até o dia que a gente for. Mas Deus quer que a igreja seja treinada e edificada para desempenhar o seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Deus espera que a igreja faça o trabalho de maturidade, porque lá no seu ambiente de trabalho, onde você está reunindo com outros irmãos, vocês estão se edificando. Lá na célula, é maravilhoso, lá na sua célula você tem esse ambiente para fazer isso. Esses ofícios que nós falamos agora há pouco, de apóstolos, profetas, pastores e mestres, eles existem com esse propósito. Eles existem para a edificação do corpo. Esses ofícios existem, foi colocado por Deus na igreja, para que eles utilizem, ensinem a igreja a utilizar seus dons para se edificar um ao outro. E Deus espera que tenha maturidade. Deus não está pedindo perfeição, porque Ele não exige algo que a gente não possa fazer, perfeição, um povo perfeito, mas Ele exige maturidade, Ele espera maturidade, Ele espera que um crente que tenha 10 anos de crente, já saiba perdoar o outro, já saiba agir como Cristo agiu, já possa oferecer perdão e receber perdão, já possa saber resolver as coisas. E o interessante, irmãos, é que, por incrível que pareça, a igreja sempre vai ter níveis diferentes de entendimento, porque alguns entenderam melhor, outros têm menos tempo, outros estão começando agora. Então sempre vai ter esse campo aberto para a igreja trabalhar. E eu te digo uma coisa, eu tiro meu chapéu para essa igreja, porque é uma igreja que tem essa fibra moral, que tem essa capacidade, que tem todo esse grau de conhecimento e de experiência com Deus para passar para as pessoas. E, na verdade, nós precisamos nos aprofundar cada dia mais no conhecimento de Deus, porque é a verdade que leva os cristãos à maturidade. E a maturidade, ela é definida aqui como o crescer em Cristo. E o crescer em Cristo significa que você não é mais como criança, que tem que pisar em casca de ovos, porque se errar numa palavra, você já tem atitude errada. Não, maturidade, crescimento, até parecer com Cristo. Cristo era afrontado, mas não devolvia com afronta. Cristo foi tratado com injustiça, mas não cometeu injustiça contra as pessoas. Ele perdoou, Ele amou. Deus tem uma expectativa sobre nós aqui na terra. Deus tem uma expectativa a respeito de cada um membro da igreja, para fazer a sua parte na edificação do corpo. Aqui na nossa igreja nós temos uma visão que facilita isso, como eu estava falando agora há pouco. Na célula, por exemplo, você vai chegar lá e vai... Aqui todo mundo senta aí, só me ouve e não fala nada. Eu prego e é uma mensagem geral para todo mundo ouvir. Mas lá na célula, você vai ter a oportunidade de perguntar para o irmão: irmão, o que você entendeu daquela mensagem? Que lição você tirou? E é provável que desse texto aqui, dessa mensagem de hoje, alguém vai dizer: eu aprendi que nós somos membros do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, eu sinto que eu tenho que ter responsabilidade em cuidar bem dos meus filhos, da minha esposa, de honrá-la, de ajudá-la nas suas dificuldades, nas suas tarefas, de fazer com que os meus filhos estejam unidos. Eu entendo que como membro do corpo de Cristo eu tenho que ter esse padrão. Outro vai dizer: eu entendi que como membro do corpo de Cristo, lá na minha empresa, eu vou ajudá-los a entender a verdade, a não criticar, a não se vingar, a não brigar, mas a ter harmonia. E cada um vai ter um entendimento, e todos estão recebendo instrução. E quando vai falar isso na célula, o testemunho daquele irmão edifica aquele outro irmão que teve outro entendimento, porque ele tinha uma outra necessidade, e aquele outro aprende com outros irmãos, e a igreja vai sendo edificada e vai crescendo. Amém? E aí lá na frente você encontra o irmão, o mesmo que é da mesma igreja, que estava na mesma célula, e aí você viu ele xingando o guarda de trânsito, e aí na próxima oportunidade você vai chegar com ele e dizer: meu irmão querido, nós somos o corpo de Cristo. Não pega bem para nós fazer isso que você estava fazendo, mas eu quero te ajudar. Vamos orar junto para você ter mais paciência, para você ser mais amoroso.
E o irmão vai dizer: é verdade, me perdoe, eu vou melhorar. E cada um se ajuda. Que maravilha, a igreja é uma coisa maravilhosa. E aí você estará preparado para pregar o Evangelho para as pessoas, o Evangelho de vida. Não apenas discurso, mas vida. E olha o que a Bíblia diz, o último versículo que nós vamos ler aqui, 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nós, por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Paulo está dizendo, nós somos embaixadores, representantes de Deus, como se o próprio Deus falasse através de nós. Como é que Deus vai falar através de nós, irmãos? É quando as nossas palavras forem condizentes com a nossa fé. É quando o nosso exemplo falar de acordo com a nossa confissão de fé. Quando as nossas ações forem compatíveis com aquilo que nós dizemos que somos, filhos de Deus, descendentes de Jesus, amigo de Cristo. Amém? Embaixadores de Deus. Todos nós somos representantes, todos nós estamos autorizados a falar em nome de Jesus e ganhar pessoas para o Evangelho. Hoje, depois do culto aqui das 5 da tarde, um irmão venezuelano veio aqui na frente, o culto terminou rápido, ele veio aqui: olha, eu estava lá no núcleo, lá no campus Caranã, no encontro, sábado passado, aprendi muito de Deus e já ganhei essa pessoa para Jesus. Vim trazer aqui meu amigo venezuelano que entregou a vida para Jesus aqui. E é isso que Deus vai fazer com cada um de nós. Deus tem um avivamento preparado para esses últimos dias. Sabe, antes do arrebatamento, antes da volta de Cristo, e todos nós sabemos que está perto, vai haver um avivamento que vai varrer a terra. E segundo muitos profetas aí, aqui no Brasil vai começar do extremo norte. Sabe o que é um avivamento, irmãos? Quando a cidade inteira se converte, as pessoas saem de casa desesperadas: onde tem uma igreja, eu quero ir lá, eu quero receber Jesus. É assim que vai acontecer. E nós estaremos preparados, como parteiras, como médicos e enfermeiros espirituais, que vamos acolher esses novos bebês, que vamos ter o berço para colocá-los nas nossas células, e nós vamos celebrar a Deus. Você vai ver os ginásios, os estádios, todos lotados de pessoas seguindo a Jesus. Quando a igreja se tornar uma igreja relevante, que apresente o Cristo vivo para a sociedade. E nós estamos fazendo isso em nome de Jesus. Nós temos aproximadamente 400 pessoas lá naquele acampamento. Eu vou para lá assim que terminar o culto. Está maravilhoso lá. É bom demais. Deus trouxe você aqui para te conscientizar que você pode fazer muito mais do que simplesmente ser salvo e pertencer à igreja. Você pode fazer muito mais em prol daqueles que ainda não conhecem o Evangelho. É a hora de eu e você nos entregarmos de corpo e alma a Jesus para trabalhar na sua obra. E trabalhar na sua obra não significa que você vai ter que bater ponto aqui no prédio da igreja, não. Trabalhar na sua obra é por onde você andar, divulgar o Evangelho, dar bom testemunho e fazer as pessoas desejarem ser igual a você, um cristão. Amém? Para a glória de Deus.